Bem, eu quero fazer uma pergunta sobre oração. É comum no nosso meio o dito que você aprende a orar orando. Eu creio que isso é totalmente antibíblico. Nós aprendemos a orar mediante o estudo da Escritura. E se nós fizéssemos isso, não teríamos tantas orações no meio neopentecostal, supostamente colocando Deus contra a parede. Então eu creio que seria blasfêmia, ou no mínimo um erro muito grande, eu orar a Deus pedindo algo que Ele já disse que não irá acontecer, ou pedindo que não aconteça algo que Ele claramente disse que acontecerá. Por exemplo, eu conheço pessoas, até mesmo cristãos, que têm pavor da ideia do fim do mundo. Então eu creio que seria uma blasfêmia essa pessoa pedir para que o mundo não acabasse, para que Jesus não voltasse, para que ninguém fosse para o inferno, para que Judas fosse perdoado. Eu creio que seria um erro grande uma pessoa orar assim, pois ela está desprezando a revelação clara de Deus. O problema é que, quando eu vejo os meus irmãos amilenistas orando, eles oram por coisas que eles dizem que não acontecerá. Talvez vocês conheçam um insight excelente de Spurgeon no seu sermão Livre-Arbítrio, um escravo, em que não existe oração arminiana. Quando o arminiano está de joelhos, ele ora não para que o seu vizinho use o livre-arbítrio, mas para que Deus o resgate. Não para que o seu familiar seja esperto como ele, mas para que Deus convença-o do seu pecado. Então, o meu entendimento é que um amilenista parece de joelho um pós-milenista. Pois recentemente, na comemoração de 150 anos da IPB, eu ouvi um reverendo orando de maneira bíblica e piedosa, na minha opinião, para que a IPB tivesse ainda longos anos de serviço fiel ao Senhor. Mas se o que nos aguarda é um prospecto de avanço do reino de Satanás e diminuição do reino de Deus, como é que nós podemos orar por isso? O meu pastor da minha igreja local é um amilenista, mas todo domingo ele ora de maneira pós-milenista, para que missões sejam bem-sucedidas, para que Bíblias sejam traduzidas para outros idiomas, para que missionários não desfaleçam diante do aparente insucesso do Evangelho, mas que preguem, para que Deus levante trabalhadores. Tudo isso, na minha opinião, são orações que militam contra a ideia de apostasia, de declínio do Evangelho. E, na verdade, os nossos símbolos de fé, na pergunta 102 do Breve Catecismo, o que fala? O que nós oramos na segunda petição? Que Jesus pediu para que nós orássemos para que venha o seu reino e que a sua vontade seja feita na terra, assim como é feita no céu. E o que o nosso catecismo diz? Na segunda petição, venha o teu reino, pedimos que o reino de Satanás seja destruído e que o reino da graça avance, que nós e os outros a ele sejamos guiados e neles guardados, e que o reino da glória venha depressa. Então, reverendo Augusto, o senhor é um pós-milenista de joelho ou não? Não, eu sou um milenista bem esclarecido, de joelhos. Veja, Felipe, eu acho que essa sua pergunta, ela parte de uma falta de compreensão do que é que os amilenistas acreditam. Quando nós acreditamos que a coisa vai ficar pior, não quer dizer que a gente vê a história assim. Significa que a gente vê ela assim, entende? Assim, ó. Não é uma linha para baixo, mas é altos e baixos, como a própria história tem demonstrado. E tempos em que a igreja tem sido gloriosa, tempo dos grandes avivamentos, seguidos de períodos de grande decadência, mas só que a tendência vai ser aquilo que Jesus Cristo disse: quando o Filho do Homem voltar, porventura encontrará fé na terra? Ele disse isso. Então nós estamos na grande... Quando você olha longe, nós acreditamos que a coisa vai ficando pior, mas ela não vai ficando pior de ladeira abaixo, ela vai ficando pior assim. Você já viu aqueles casos em que você está descendo uma montanha, mas aí de repente você desce, sobe, né, por causa das irregularidades, desce mais um pouco, sobe de novo. Então essa é a compreensão amilenista da história. Então, quando nós oramos pela conversão de pessoas, pelo avanço do reino no mundo, nós estamos pedindo que Deus nos dê esses períodos de grande refrigério e de grande plenitude e de poder espiritual da conversão das massas, que nós sabemos que não vai durar.
Passa um tempo e cai, como a história vem demonstrando, né? Os grandes avivamentos seguidos de grande depressão. Então, quando o milenista está de joelho pedindo isso, ele não é um pós-milenista, ele não pode ser um pós-milenista, né? Ele não tem como ser isso aí. Mas ele está pedindo por esses períodos de refrigério, né? de grande vigor espiritual, da conversão de muita gente, que a gente seja fiel, enquanto ainda há condições. Mas no final, né, esses altos e baixos vão conduzir finalmente ao reino do anticristo, quando não haverá fé na terra ou apostasia, como acreditam alguns pós-milenistas. Mas a sua pergunta é bem interessante mesmo. Muito obrigado, Felipe. Obrigado. Ok.